vale a pena. Vamos seguir aqui falando sobre a aprovação ontem na calada da noite por parte da Câmara dos Deputados, por 267 votos a 116, aliás. Importante frisar esse número aqui, porque mostra o tamanho do apoio da base do governo. Aliás, até é esquisito chamar de base do governo. A gente está falando, claro, do projeto que fragiliza as regras para o licenciamento ambiental. A Cristina Serra está chegando aqui para conversar com a gente. Essa proposta, não por acaso, né, Cris? A gente está chamando de PL da devastação. Boa noite para você, Cris. Agora, esse projeto vai para a sanção do presidente Lula e ele pode vetar alguns trechos, a gente não sabe, né? Até importante a gente saber qual a expectativa em relação a isso. Ontem a bancada, o Lindbergh e outros que estavam no plenário na hora da aprovação, foram diretamente ali, gravaram um vídeo já pedindo que o Lula vete. Tem um movimento aí dos próprios deputados da base mais assim à esquerda, mais progressista, pedindo o veto, mas não sei se a Cristina tem avaliações, se isso pode realmente acontecer, né? O Lula vetar na íntegra ou em parte, pelo menos, esse projeto. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Chico e nossa comunidade. Na verdade, é difícil uma solução de meio termo, Rodrigo, nesse caso, porque o projeto inteiro é muito ruim. Então, assim, esperar que o presidente Lula vete um artigo ou outro não muda a essência desse projeto, que é destruir completamente todas as regras de proteção ambiental nesse país com relação a licenciamento de atividades econômicas com potencial poluidor. O certo, de fato, seria um veto, só que o veto total. Agora, a gente sabe das contradições internas a esse governo com relação a esse assunto. A ministra Marina Silva disse estão decepando o licenciamento ambiental. Mas, por exemplo, para citar alguns, o ministro da Agricultura está comemorando a aprovação desse projeto da devastação ambiental. O ministro dos Transportes também. O ministro de Minas e Energia também. Então, como é que o Lula vai lidar com essas contradições? É difícil saber. Assim como você mencionou, né, deputados do PT pedindo veto, eu estou acompanhando a movimentação das organizações ambientalistas. Todas, sem nenhuma exceção, pedem o veto total. Seja qual for a decisão do presidente Lula, eu não tenho a menor dúvida que isso vai parar no Supremo, porque eu estava acompanhando agora há pouco, o Juliano estava aqui e falou muito bem. Esse projeto é inconstitucional, ele está cheio de artigos que afrontam o que está escrito na Constituição. Então, eu tenho certeza que alguém, ou um partido, ou uma organização ambientalista, irá provocar o Supremo, e o Supremo vai ter que se manifestar sobre isso, sobre esse projeto que é flagrantemente inconstitucional. É importante essa fala aqui da Cris Serra. A gente ainda não trouxe o posicionamento da ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva, falando que a lei brasileira foi decepada. Ela usou uma palavra muito forte. Ela fez essa afirmação para a Folha de São Paulo. Então, vou ler aqui o posicionamento da ministra, abre aspas, a lei não está sendo mudada, como é natural numa democracia, para gerar aperfeiçoamentos que levem a ganhos ambientais, econômicos e sociais. A lei está sendo decepada, disse a Marina Silva, que, aliás, também tem sofrido já 2 vezes, em 2 ocasiões que ela foi ao Congresso falar a respeito de meio ambiente, ela não foi ouvida porque foi atacada pelos parlamentares de uma maneira muito truculenta e até nem preciso dizer, né, que foi misógina, porque é uma obviedade aqui, quase um pleonasmo que aconteceu com a Marina Silva, mas a ministra, enfim, se posicionando a respeito disso e um projeto que foi aprovado na calada da noite, vil, né, essa resposta do Congresso e do Centrão, principalmente, ao governo e à sociedade. Gabi, todos aqueles que atacaram a ministra Marina, nessas 2 ocasiões recentes em que ela foi ao Congresso, uma no Senado e outra na Câmara, todos aqueles estão aplaudindo esse projeto, o projeto de lei de devastação. É a mesma turma. E teve
teve briga, né, ontem lá no Congresso, né? Teve. Dessa vez o alvo não foi a Marina, mas não por acaso mais uma mulher foi atacada pela turma da extrema-direita no meio do debate sobre o PL da devastação, né, Gabi? Exatamente. Rodrigo, foi uma briga que a gente até comentou enquanto o Juliano Medeiros estava aqui, que ela sofreu um ato de racismo, na verdade, a Célia Chacriabá, principalmente protagonizada pelo Kim Kataguiri. Então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele até chegou a chamar a polícia legislativa para tentar conter a situação, mas a gente tem aqui o vídeo, a gente vai trazer um trecho aqui mostrando que essa briga ela começou depois que o Kim Kataguiri, meu Deus do céu, deu até um trava-línguas aqui falar o nome desse sujeito, mas ele estava falando a respeito das vestimentas da deputada, por isso um ato de racismo. A gente vai assistir ao trecho, vai ficar melhor da gente compreender o que a gente está falando. Vamos nessa. Determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro, e eu quero dizer aqui que estrangeiro, e ali próximo ali de onde estão meus ancestrais, é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Não tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Primeiro que, para fazer um cocá de pavão, eles perdem pena naturalmente. Ninguém pergunta para isso e está preocupada de onde vem a bolsa de exportação e o sapato de couro. Mas eu gostaria, porque se trata de um elemento muito sagrado, senhor presidente da casa. E as pessoas podem ter bancadas inteiras para defender seu interesse. Mas atacar uma mulher indígena pelo que se veste, eu não tenho problema de saber de onde eu venho. Eu não preciso chamar de cosplay, porque isso é um racismo televisionado daqui. Certamente eu tomarei as medidas necessárias. Tá aí, Cris. Gabi, mas isso é a cara do Kataguiri, né? Sim. Esse cara, esse sujeito fazer esse tipo de coisa. Ninguém tem nada a ver com a maneira como outra pessoa se veste, né? Ainda mais a deputada Célia Chacriabá, que faz questão, né, de usar o seu figurino como uma afirmação da sua identidade. Né? Esse é um aspecto. Agora, já que a gente está falando desse sujeito, eu queria aqui mencionar o seguinte: quando estava acontecendo o debate, né, debate entre aspas, sobre esse projeto ontem na Câmara, ele falou uma coisa muito mentirosa, muito mentirosa, e que a gente precisa esclarecer as pessoas, porque nem todo mundo acompanha esse debate sobre licenciamento ambiental, que de fato é uma coisa complexa, nem todo mundo acompanha ali nos detalhes. Ele, de uma maneira muito sórdida, ardilosa, ele disse o seguinte: Mariana e Brumadinho, né, os dois enormes desastres ambientais que mataram, somados, quase 300 pessoas, né, aconteceram com a legislação atual, por isso ela precisa ser mudada. Não, isso é mentira. Esses desastres aconteceram justamente porque os licenciamentos ambientais não foram bem feitos. Eu estudei esse assunto, eu escrevi um livro sobre Mariana e estudei o de Brumadinho. E, aliás, incluo aqui um terceiro desastre ambiental, o da Braskem em Maceió. O licenciamento mal feito, com suspeitas de corrupção, pressões sobre agentes públicos, é que estão na raiz desses desastres ambientais. Não é a lei. A lei é boa. Pode aperfeiçoar? Claro, mas não fazer o que eles estão fazendo. Agora, dizer que os desastres aconteceram por causa da lei atual é de uma desonestidade, de uma sordidez difícil de qualificar. É um desrespeito às pessoas que morreram no meio daquelas avalanches de lama. Então, vamos botar os pingos nos is. A lei é boa, ela pode ser aperfeiçoada, mas não deste jeito que estão fazendo, que estão simplesmente acabando com o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental tem, sim, uma participação importante, eu diria crucial, nesses 3 desastres ambientais, porque foram mal feitos, porque houve pressão sobre os agentes públicos para que os licenciamentos passassem a toque de caixa
do jeito que as empresas queriam. É disso que a gente está falando, né? Então, vamos ser honestos. O debate precisa, ao menos, ser travado com honestidade. Ô, Cris, e é muito simbólico, eu estava pensando aqui, esse ataque justamente a Célia Chacriabá, que é uma deputada federal eleita por Minas Gerais, né, pelo pessoal de Minas, que representa os povos indígenas, justamente porque essa devassa no Congresso fragiliza justamente os povos originários, né, quilombos, os povos indígenas, enfim, que ainda não estão com a sua demarcação de terras concluídas. Então, eles são diretamente atingidos por essa devassa também. Exato. Sim, exatamente. Só os territórios que já estão homologados, que não há nenhuma possibilidade mais de questionamento sobre a posse daquele território ou por comunidades quilombolas ou indígenas, é que estão teoricamente protegidos. Os outros que estão em processo de demarcação, esses projetos econômicos, esses grandes empreendimentos agora vão passar por cima. Gabi, eu queria te pedir mais um tempinho para falar de um aspecto que às vezes se perde nessa discussão sobre o licenciamento ambiental. É importante a gente lembrar o seguinte: toda essa legislação de licenciamento ambiental que existe hoje no Brasil, ela começou a ser estabelecida em 1986. É de 1986, anterior à Constituição, que é de 1988, o estabelecimento da exigência de estudos de impacto ambiental para empreendimentos de potencial poluidor. É o famoso EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Esses estudos de impacto ambiental são tão importantes quando você vai estudar a viabilidade de um empreendimento, né, de potencial poluidor, como é uma atividade de mineração, como é um grande empreendimento do agronegócio. Isso é tão importante que aí, quando veio a Constituição de 88, a exigência do EIA-RIMA foi incorporada no texto da Constituição. Por isso que esse projeto de lei é inconstitucional, porque a exigência de estudos de impacto ambiental está no texto da Constituição. De lá para cá, Gabi, foi se construindo, cada governo que passou no período democrático brasileiro ajudou a erguer esse edifício que eu chamo de proteção ambiental no Brasil, que inclui o processo de licenciamento. Todos os governos foram melhorando. Governo Fernando Henrique, governo Lula, depois governo Dilma. Portanto, o licenciamento ambiental é uma conquista democrática. E é essa conquista democrática de 40 anos que esse Congresso Nacional, nesta madrugada, de maneira sorrateira, jogou no lixo. Essa é a gravidade do que a gente está falando. Fundamental essa sua fala, Cris. Eu comentava aqui sobre como os partidos, com base no governo, respondem por 61% dos votos favoráveis a esse PL do desmatamento. Isso é muito simbólico, porque entre esses partidos foram ao todo 169 votos. A gente pode trazer aqui uma tela que a gente preparou para mostrar os votos favoráveis ao projeto de lei que partiram de cada partido com o Ministério. Então, vamos lá. Aqui na tela, para quem está nos acompanhando só em áudio e não em vídeo, a gente está trazendo aqui votos favoráveis ao PL da devastação por partido com o Ministério no governo Lula. Primeiro, União Brasil, 40 votos favoráveis. Depois a gente vai para o PP também, partido importante do Centrão, 36 votos favoráveis. Republicanos, 30, MDB, 27, PSD, a mesma coisa, 27, PDT, 6, PSB, 2 e o PT, 1. E esse voto que veio do PT, importante dizer aqui, foi o deputado Arlindo Chinaglia, que disse que se confundiu, votou errado, Chico. Bom, presta atenção, deputado. Presta atenção no serviço, tem um narrador que fala isso. Uma votação muito importante. Sempre tem um que está errando nas últimas votações. A esquerda já tem pouco voto. E tem alguém desatento. Meu Deus do céu, numa votação de respeito, né, à preservação do país inteiro, tem que ficar mais atento. Agora, virou uma piada essa coisa de base, não existe base, né? Não existe mais. Esse modelo não existe base, existe partidos com ministérios lá
Aí aqueles ocupantes daquelas cadeiras estariam mais ou menos ou não com Lula, são do Centrão, que é desse condomínio mafioso aí, que o interesse é devastação e dinheiro de emenda, os caras não querem saber de mais nada. Aí está o Rei do Lixo que eu citei, que é um personagem que eu gosto muito, que ele é muito exemplar para descrever o que é o Brasil hoje. Está o Rei do Lixo, está essa turma toda, sabe? Então esse condomínio mafioso que decidiu isso ontem e vai continuar decidindo. 40 votos do União Brasil. 40 votos no Brasil. Aí, União Brasil tem 3 ministérios, né? Coisa impressionante. Quer dizer, será que vale a pena manter os ministérios? A teoria é, se você tirar, aí vai a bancada inteira contra. Pelo menos você garante aqui alguns votinhos em algumas... Eu acho que tem que tirar, né, cara? Tem que tirar, tem que bancar, aproveitar o momento que o governo está respirando e tirar, jogar fora. Alguns votinhos, né, Rodrigo, como você bem disse. Não estão resolvendo muito, né? 3 ministérios. E outra, né? Quando a gente vê a notícia que eu vi que vocês estavam comentando mais cedo da Codevasf, que começa o caso de corrupção no governo passado, mas o sujeito permanece na Codevasf como um feudo, né? Acabou de sair. Então, é como se eles tivessem pedaços do Estado, tanto faz o governo. E eles agem no Congresso em desacordo com o programa do governo e tem cargos ainda. Tem o Banco Central independente e tem essa reserva da máfia também independente. Independente. O negócio é o que diz o Haddad, o Flávio Dino agora, né? Existe parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo e tem o Brasil, que é um regime que a gente não consegue definir o que é. É um presidencialismo. Sem dúvida que o Lula é o presidente que tem força, mas tem força com o Congresso agindo dessa maneira aí. Então, é um presidencialismo muito esquisito. Né? E que age ali, não é confronto, isso age realmente de maneira sorrateira. Sorrateiro, né? sorrateiro total. Rasteira, de uma forma vil ali. Vou responder como o presidente Lula vetou ali o número de deputados, então, imediatamente, o Congresso já responde. Pauta bomba. É para dar um recado mesmo, é na base da chantagem, né, Cris? Total, essa base, vamos combinar, né, gente? Isso não existe. E não compensa, sabe? Eu acho, o desgaste que o governo tem que assimilar muitas vezes, né? Até por conta desses escândalos. Essa Codevasf, todo mundo sabe que é uma ratoeira, né? E muitas outras estatais continuam, inclusive, eu estou usando o verbo continuar, porque gente que estava nomeada no governo passado continua nesse, né? Cargos ali nos estados, das estatais, né? Vamos combinar, o Brasil é um país imenso, com uma estrutura, um aparelho de Estado imenso, né? E esses cargos aqui se prestam para isso, para essa coisa de base, né? Que é uma ficção. Hoje em dia, isso já está claro aí que acho que não compensa, como eu disse, esse desgaste todo para o governo. Agora, Arlindo Quinalha, com todo o meu respeito que eu tenho pelo deputado Arlindo Quinalha, não é marinheiro de primeira viagem, né? Se dissesse, estou no meu primeiro mandato, me atrapalhei, não sei como votar. Poxa, o Arlindo Quinalha está há quantos mandatos na Câmara Federal, né? Como disse o Chico Sá, se liga, deputado, né? Um voto não ia fazer diferença. Faz diferença, a essa altura faz. Né, mostrar que a bancada inteira votou contra esse absurdo. Né? Então, se liga, querido deputado Arlindo Quinalha. Exatamente. Ô, Cris, aproveitando a sua presença aqui, também a sua experiência, enfim, é um PL, a gente ainda não sabe qual vai ser a resposta do governo, se vai vetar, se vai também recorrer até o Judiciário, até o Supremo Tribunal Federal, mas eu queria te ouvir também como uma grande especialista nessa área. A gente está tendo, basicamente, uma licença para matar, né, para devastar. O que pode ser feito de forma paralela a isso, né, para ir contra essa questão? Porque a gente tem um governo que está enfrentando uma questão importante agora, até juntando aqui com a questão do IOF, recentemente conseguiu meio que dar a volta por cima em relação a isso. Tem a taxação do Donald Trump, que acabou fortalecendo o governo também, mas tem ali batalhado, né, para conseguir, saiu das cordas e agora está batalhando para conseguir estar
nesse patamar. Então, o que pode ser feito também e de que maneira, né? Se a sociedade talvez, não sei, se mobilizar de alguma maneira, se as organizações estão se mobilizando, muitas vezes a gente tem visto, né? Também uma resposta por parte de pesquisadores, né? Da sociedade civil. Isso, eu acho, não vejo outro caminho, Gabi. Isso exige da sociedade civil, das organizações, enfim, todo mundo que tem um mínimo de consciência sobre a emergência climática, né, se mobilizar e fazer muita pressão. Existe uma campanha que já está desde a madrugada, hoje de manhã eu acordei, a campanha já estava em pleno andamento nas redes sociais, pelo Veta Lula, né? Mas não basta só a campanha digital, é preciso ir para a rua e, sobretudo, acho que é preciso explicar para as pessoas, sabe? Traduzir um pouco, trocar em miúdos, quais são os benefícios do licenciamento ambiental, por que é tão importante manter essa lei e aperfeiçoá-la, ok? Mas aperfeiçoá-la na direção certa, né? E não só a lei, mas também cobrar do governo o aparelhamento dos órgãos de controle e fiscalização, IBAMA, ICMBio, enfim, cobrar do governo, né, o seu compromisso com a agenda climática, com o Brasil potência ambiental, porque isso estava na proposta de governo do presidente Lula. Há pouco houve numa das reuniões preparatórias para a COP30, que acontece daqui a 4 meses, a coisa de menos de um mês atrás, teve uma reunião preparatória na Alemanha muito importante, em que cientistas do mundo inteiro entregaram um documento para o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, endereçado ao presidente Lula, pedindo que o presidente Lula seja o líder climático que o mundo precisa hoje. Aqui dentro, isso está reverberando também. Esse documento também tinha participação de cientistas brasileiros. Mas, como eu disse, isso também está reverberando aqui, porque, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência teve uma manifestação muito firme a favor do licenciamento ambiental. Claro, esse congresso está de costas para o povo brasileiro, imagina se ele se incomoda com a ciência. Mas, enfim, nós não temos outro caminho como sociedade, né, a não ser nos articularmos, né, fortalecermos as nossas conexões, né, para que seja um movimento grande, amplo, maciço, de pressão, né, primeiro para que o presidente Lula vete. Se não vetar totalmente, né, para que, enfim, também sobre o Supremo, para que o Supremo defina isso rapidamente, né, para que não fique nesse processo, também o Juliano mencionou há pouco, de maneira muito pertinente, não fique agora nesses processos que o Supremo agora inventou, essas câmaras de conciliação, né, sobre coisas que são inconciliáveis, porque são inconstitucionais, né? Como o marco temporal, caso o exemplo que o Juliano citou, e agora o do licenciamento ambiental. Então, para resumir, muita mobilização, muita pressão, muito esclarecimento para a sociedade, para que ela entenda como ela é afetada diretamente pelo afrouxamento do licenciamento ambiental. E aqui, infelizmente, nós temos 3 grandes exemplos, né, do que pode acontecer, perdão, que são os desastres ambientais que nós tivemos no Brasil, repito mais uma vez, não por causa da lei, mas justamente porque o licenciamento não foi bem feito, não respeitou o que está escrito na lei. Cris, que importante ter você com a gente aqui num dia como hoje, até para jogar luz nesse tema que é tão importante e acho que é até um pouco marginalizado, né, nas pautas que são importantes. Eu acho que a gente tem muito aqui que reforçar isso, a sociedade precisa realmente se mobilizar. Obrigada, querida, a gente se vê em breve. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigado.